Olá, irmãos. Vamos para a nossa quinta aula nessa análise da segunda epístola do apóstolo Pedro. Nós estamos ainda no capítulo 1 aqui de 2 Pedro. Nessa aula de agora, nós vamos analisar, como está aí na sua tela, os versículos 12 até o versículo 21, ok? E é importante, antes da gente avançar aqui, que você se lembre bem, sempre mantenha em mente qual é o propósito dessa segunda carta de Pedro. Essa carta pode ser definida em uma palavra só, que é a palavrinha alerta. Pedro vai enfatizar bastante termos como eu quero lembrar vocês, eu quero refrescar a memória de vocês quanto a determinadas verdades importantes. E, basicamente, Pedro está alertando aos seus leitores a respeito do surgimento de falsos profetas, também nas questões das perseguições e como eles devem viver neste mundo, ok? Então, vamos aqui lembrar um pouco do esboço do livro de 2 Pedro que nós temos visto até aqui. Ok, então aí na sua tela nós vamos ver aqui o esboço da sessão e nós começamos com a saudação. Eu lembro de ter enfatizado aqui a vocês com que a saudação dessa segunda epístola de Pedro, ela já nos traz um pouco do tom que vai tomar a sua carta, pois ela fala a respeito da salvação que nós temos. Então aqui nós temos um dos textos onde eu creio ser mais sólida a defesa da eleição de acordo com o sistema calvinista, visto que o apóstolo Pedro ele diz aqui a fé que foi recebida. Então a fé é algo que você recebe, não é algo que você tem como resultado do trabalho de Deus ou de uma graça preveniente, mas é algo que você recebe de Deus. E então depois nós vimos aqui que do capítulo 1, dos versículos 3 até o 21, nós temos a base do alerta de Pedro, que é a certeza da salvação do crente. Pedro, ele começa a sua carta, essa carta de alerta, já falando daquilo que nós temos, lembrando aos seus leitores aquilo que eles já tinham, aquilo que já era fato na vida deles, ok? E quanto a este fato na vida deles, você tem a obra de Deus e a palavra de Deus. Então deixe-me explicar o que é que Pedro vai fazer aqui nessa sessão do capítulo 1 aqui da sua carta, ok? Então ele vai falar daquilo que os crentes já possuem. E então ele enfatiza a obra de Deus como sendo aquilo que Deus já tem feito na vida deles. Pedro vai enfatizar que Deus já tem dado a eles condições, uma condição espiritual de desenvolver a salvação, de terem uma vida de obediência a Deus, de terem um testemunho. Eles já têm condições espirituais para isso. E em segundo lugar, o que nós vamos enfatizar nessa aula é dos versículos 12 a 21, a palavra de Deus. Nós também temos a palavra de Deus, que é importante que nós a atendamos, que nós a sigamos, a palavra dos profetas. Então, enquanto nós estamos neste mundo, nós precisamos enfrentar os desafios desta vida, enfrentar os falsos mestres, ter uma vida cristã baseada em 2 alicerces. O primeiro alicerce é o alicerce daquilo que Deus já fez conosco, da nossa transformação, da nossa eleição, da nossa vocação, e em segundo lugar, daquilo que Deus falou conosco, que é a palavra de Deus, ou a revelação de Deus a nós, ok?
Então estes são os dois alicerces que o apóstolo Pedro quer edificar o seu alerta, que vai ser bem mais enfatizado no capítulo 2. Então, vamos aqui, pessoal, ver o texto que nós vimos na aula passada, a título de recordação, ok? A título da gente recapitular aquilo que nós vimos na última aula. E bem, na última aula nós vimos os versículos 3 a 11, o que eu gostaria de enfatizar rapidamente aqui é o caráter do versículo 3, como ele começa dizendo: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ok? E isso o versículo 4 nos explica, nos foi dado para que nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, Pedro está enfatizando a questão do caráter. O crente já recebeu, pelo poder de Deus, tudo aquilo que ele precisa para adquirir um caráter cada vez mais de acordo com Deus, ok? E então ele, no versículos de 5 a 9, vai enfatizar aqui algumas virtudes, certo? Associar com a vossa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, algo que é muito comum também nas epístolas paulinas. E ele diz no versículo 8 que isso, uma vez que é trabalhado, nos deixa cada vez mais frutíferos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos pelas epístolas paulinas que aqui você tem o resultado da regeneração, o resultado da presença do Espírito Santo, que é essa capacitação para que nós possamos desenvolver um caráter cada vez mais genuinamente cristão. E por fim, versículos 10 e 11, nós temos aqui a ordem principal, certo? Eu expliquei para vocês na última aula que a construção do texto do versículo 3 a 11, ela é feita para culminar aqui no versículo 10. Procurai com diligência confirmar a vossa vocação e eleição. Ou seja, Pedro está dizendo o que é que nós já temos. Nós já temos a eleição. A nossa certeza de salvação é baseada na nossa eleição. Nós já somos eleitos e nós já recebemos tudo aquilo que precisamos para desenvolver um caráter genuinamente mais parecido, com o Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, confirmem a vossa eleição. Sendo assim, desenvolvam uma virtude, um caráter cristão. Essa é a primeira base do alerta, que Pedro vai dar. A primeira base do alerta é a obra de Deus em nós. Deus já realizou uma obra em nós e nós precisamos então confirmar essa obra na prática. Voltando então ao nosso esboço, nós temos aqui a primeira base que nós já vimos, que é a obra de Deus, e a segunda base nós vamos ver agora, a palavra de Deus. Porém, vocês vão ver que a palavra de Deus ela é colocada apenas depois aqui desse texto, que na verdade nós poderíamos chamar essa segunda base de a revelação de Deus. Aquilo que Deus já nos revelou também serve de base para aquilo que nós devemos ser. Então esse é o texto que nós vamos centrar a nossa atenção a partir de agora, capítulo 1, versículos de 12 a 21. Então vamos lá, pessoal. Versículo 12, ele começa aqui dizendo: por esta razão. Que razão é esta? Ok? A razão que ele havia falado no versículo 11, certo? Então, voltando aqui no versículo 11, desta maneira que vos será amplamente suprida
a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele termina aqui o versículo 10 falando a respeito da entrada no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que o apóstolo Pedro, ele está mantendo aqui uma perspectiva do reino de Cristo como sendo algo futuro que ele vai relacionar à segunda vinda de Cristo, certo? Isso é mais uma evidência que mostra que no Novo Testamento a promessa do reino ela ainda permanece conectada à segunda vinda de Cristo. Que muito embora o Novo Testamento já nos diga que participamos do reino de Cristo, ele ainda mantém mais forte do que isso a perspectiva de um reino eterno, futuro e terreno do Senhor Jesus Cristo associado à sua segunda vinda e não anterior à sua segunda vinda. Então Pedro está falando aqui de elementos que nos ajudam a chegar nesse dia, no dia da entrada do reino do Senhor Jesus. E nós já vimos que isso, em primeiro lugar, é feito por meio de confirmar a nossa eleição, por meio de desenvolver um caráter cristão. Agora, voltando aqui para o nosso texto, o apóstolo Pedro vai começar uma segunda base, um segundo alicerce quanto a isto. Então ele diz, por esta razão, ou seja, pelo desejo que eu tenho de que vocês cheguem bem na entrada do reino eterno de Cristo, sempre estarei disposto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Então deixe-me dizer aqui um ponto importante, pessoal. Esses versículos aqui, de 12 a 14, eles são parentéticos, ok? Eles são um breve comentário de Pedro, ainda dentro da estrutura, ainda dentro da sessão. Ele serve como um breve comentário de Pedro que vai ligar a primeira base, que é a obra de Deus, para a segunda base, que é a revelação de Deus. Então ele está dizendo que ele sempre estará disposto a lembrar aquele povo acerca destas coisas. Agora veja, pessoal, um ponto importante. Ele enfatiza aqui no versículo 12 a palavrinha lembrados, trazer-vos lembrados. Depois, no versículo 13, ele também fala aqui de despertar-vos. E a ideia de despertar aqui é de refrescar a memória. É a mesma coisa de lembrar. Então, o que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui é que tudo isso que ele está dizendo, eles não precisavam aprender. Ele está simplesmente lembrando-os. Isso é o que ele deixa claro no versículo 12. Quando ele diz, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. A ideia de confirmados, a palavrinha grega confirmados, é de estabelecido, é de ter um alicerce já colocado. O que é que ele está dizendo? Que eu estou apenas lembrando o que vocês já têm. Eu não estou aqui dizendo algo ou oferecendo algo que vocês não têm, ou dizendo algo que vocês não sabem. Eu estou aqui lembrando algo que vocês já sabem e já possuem. Isso, pessoal, é uma importante lição para o ministério pastoral. Se você ocupa o púlpito ou algum cargo de ensino na sua igreja, não se prive de ensinar aquilo que você já acha que o seu povo já sabe. Porque você vai descobrir no seu ministério que o maior problema do povo na igreja
não é necessariamente a falta de conhecimento, mas é a falta de prática do conhecimento que eles já têm. Então, uma pregação expositiva, uma igreja que preza pelo ensino da palavra, nos seus mais diversos departamentos de homens, mulheres, crianças, jovens, no culto domingo à noite, na escola bíblica, enfim, é uma igreja enriquecida com conhecimento. Mas o povo esquece o conhecimento ou então não o vivencia no seu dia a dia. Por isso é que nós precisamos seguir o exemplo de Pedro aqui. Ele diz que sempre estará pronto para lembrar-vos. Ou seja, sempre esteja pronto para lembrar o povo de Deus, para martelar certas verdades na mente do povo. E o apóstolo Pedro dá como motivo aqui nos versículos 13 e 14 a sua morte iminente. O que ele está querendo dizer aqui é que enquanto ele estiver vivo, ele insistirá nessas verdades. Enquanto ele estiver neste tabernáculo, ou seja, neste corpo físico, a mesma expressão que Paulo usa lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele quer lembrar os crentes dessas verdades fundamentais. E então, no versículo 14, ele diz que sabia que estava prestes a deixar este tabernáculo da forma como Jesus o revelou, sendo aqui uma citação a João capítulo 21, ok? Então, o Senhor Jesus Cristo, em João 21, havia profetizado a morte de Pedro. Então, ele diz que estava chegando este momento, o momento que o Senhor Jesus Cristo revelou. Então, o que ele queria fazer antes do momento da sua morte? Ele queria martelar na mente dele estas verdades básicas. Então, note que os versículos 12 a 14, eles são meio que um parênteses no meio do argumento de Pedro. Então, veja que o versículo 15 começa com uma partícula mais. Então, agora ele vai, agora sim, a partir do 15, mas propriamente do 16, apresentar este segundo alicerce que ele acha que precisa ser martelado. Ele diz: de minha parte esforçar-me-ei para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança. Então veja aqui que em poucos versículos a ideia de lembrar, ela é colocada 3 vezes. Isso é sinônimo de ênfase. Pedro está enfatizando aqui que ele precisa que aquele povo não esquecesse essas verdades fundamentais. Então note que nós temos aqui uma ênfase de Pedro, a ênfase na lembrança. Isso, pessoal, é parte do seu tom de alerta. Então, o que estava acontecendo ali? Ali na região da Ásia Menor, para onde Pedro estava escrevendo, uma região onde o apóstolo Paulo havia trabalhado muito fortemente, o apóstolo Paulo já estava morto e então ele não era mais o principal guia ali na região. Possivelmente Timóteo já não estava mais também ali naquela região. E então o apóstolo Pedro escreve para eles, porque eles estavam prestes ou já estariam enfrentando o ataque de falsos mestres e também iminente perseguição. Então eles precisavam ser alertados. E parte desse alerta é então uma lembrança, como se Pedro estivesse dizendo: olha, vocês precisam lembrar o que vocês aprenderam. Primeiro ponto que vocês aprenderam é que vocês já receberam o que vocês precisam para desenvolver um caráter genuinamente cristão. A segunda coisa que vocês precisam se lembrar
é a respeito da revelação de Deus, que Deus já se revelou ao seu povo. E o apóstolo Pedro, então, vai enfatizar os dois principais âmbitos da revelação de Deus. A revelação de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo e depois a revelação de Deus por meio dos seus profetas. Dos versículos 16 até o 18, a ênfase é na revelação de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então veja que o versículo 16 diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Veja o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que ele não deu a conhecer o poder e a vinda de Jesus seguindo fábulas. E a palavrinha traduzida aqui por fábulas é a palavrinha que deu origem à palavra mito. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que o que ele passou a respeito do Senhor Jesus Cristo, do poder de Cristo e da promessa da sua segunda vinda, a promessa da chegada do reino, não foi seguindo mitos engenhosamente inventados, como eram bastante comuns na cultura grega helenizada daquela época. Então, a mensagem do Evangelho, da vinda do Senhor Jesus, da sua morte, da sua segunda vinda, no caso aqui do seu poder, ou seja, da sua ressurreição, ascensão, derramamento do Espírito, tudo aquilo envolvido com o poder de Cristo e a sua segunda vinda, isso não é mitologia, isso é historicamente baseado. Então veja que Pedro, ele utiliza aqui dois sentidos humanos fundamentais que servem de evidência histórica para o que ele está dizendo, contrastando a história com mitologia. Ele fala que nós mesmos, se referindo aos apóstolos, fomos testemunhas oculares. Então aqui ele fala a respeito do que ele viu. E o momento que ele cita é o momento da transfiguração, quando Jesus estava no Getsêmani. Ele fala que viu a sua majestade. Então veja aqui, pessoal, por que o apóstolo Pedro, ao querer defender a vinda de Cristo, certo? Este alicerce da esperança da vinda de Cristo, ele fala a respeito da revelação de Cristo na sua majestade. Isso porque, pessoal, o que Pedro está querendo dizer é que na primeira vinda de Cristo, o Senhor Jesus já lhe deu um vislumbre do que ele será na sua segunda vinda. Então, quando o apóstolo Pedro viu Jesus transfigurado, ele teve uma percepção da majestade real do Senhor Jesus. É como se por aquele momento Pedro não estivesse vislumbrando o Jesus humilhado, mas o Jesus exaltado. Não o Jesus da primeira vinda que culminaria na cruz, mas o Jesus da segunda vinda que culminaria no seu eterno reino. Então Pedro está dizendo que esse mesmo Jesus que eles aguardavam na segunda vinda, ele mesmo viu esse Jesus na sua majestade. Então, no versículo 17, ele faz todo o esforço para demonstrar o que ele viu. Ele diz que ele recebeu da parte de Deus Pai
honra e glória. Então, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo não foi visto na sua humilhação, ele foi visto na sua honra. Ele não foi visto na sua humilhação, ele foi visto na sua glória. Naquele momento, Jesus recebeu do Pai toda a honra e toda a glória que é devida ao Senhor Jesus Cristo. Honra e glória essas que serão exibidas na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro está aqui dizendo que ele viu a revelação de Cristo. Ele viu aquilo que nós veremos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Ele presenciou isso com os seus olhos. E então ele fala também, na segunda metade do versículo 17, quando pela glória excelsa, e aqui a expressãozinha glória excelsa é uma outra expressão da parte de Deus Pai. Então é como se Pedro estivesse agora, por uma questão estilística, trocando Deus Pai por glória excelsa. Então, pela glória excelsa, ou pela parte de Deus, foi enviada a seguinte voz. Então agora Pedro ele vai mudar daquilo que ele viu para aquilo que ele ouviu. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, versículo 18, ele diz, esta voz nós ouvimos quando estávamos no monte. Então, veja que você tem aqui uma menção ao que foi ouvido e uma menção ao que foi visto. E aqui, pessoal, nós temos fazendo aqui uma breve aplicação teológica, aqui nós temos uma base bíblica para demonstrar que eventos históricos são válidos, sim, para sustentar a nossa fé. Ok? Então, existe muito debate dentro da apologética sobre o uso dos sentidos humanos, o uso dos eventos históricos. Então tem muita gente que critica aquela apologética que cita evidências históricas como base de defesa ou comprovação daquilo que nós cremos. Então, não é que para crer nós precisamos de evidências históricas, mas nós precisamos demonstrar que o que nós cremos é estabelecido não em mitologia, mas em evidências históricas. Então, é preciso que nós consigamos estabelecer um modelo apologético, um tipo de apologética que leve em conta, sim, os eventos históricos. O que Pedro está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: olha, isso que eu estou dizendo para vocês e que vocês creem tem base histórica. Nós vimos e nós ouvimos. Então isso tem base nos nossos sentidos. Vocês precisam confiar no nosso testemunho do que nós vimos e ouvimos, ok? Então nós precisamos crer na pregação apostólica? Sim. Nós precisamos exigir evidências de que o que Pedro falou é verdade? Não, não precisamos exigir. Mas precisamos saber que o que ele falou tem base histórica. Ela não é baseada, o que Pedro falou não é baseado em mitologia. Não é simplesmente a pregação apostólica. É a pregação apostólica de eventos históricos, ok? Então aqui o que nós vemos? Pedro enfatizando a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos saber que a esperança que nós temos no futuro, ela já foi vivenciada no presente. Ela já foi
dada um tipo de exemplo no presente. Assim como a ressurreição é futura, já foi experimentada por Cristo no presente, a glorificação de Cristo futura também já foi experimentada por Cristo no presente. Então Pedro aqui está dizendo que a revelação, isso que Deus revelou para eles, também deve ser uma base para a nossa esperança, para a esperança, a certeza da nossa salvação. A ideia de que Deus já revelou na história aquilo que Ele irá nos revelar no final da história, quando o Senhor Jesus Cristo retornar. E então, os versículos 19 a 21, a ênfase agora é na palavra escrita de Deus, na palavra dos profetas, não mais na palavra de Deus dita ali no Getsemane, ali na revelação de Jesus, mas a palavra de Deus agora dita pelos profetas. Então veja aqui, pessoal, com o que Pedro fala no versículo 19 como muito importante. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. O que Pedro está querendo dizer aqui? Que se aquilo que aconteceu com Cristo no Getsemane, se Pedro viu uma evidência histórica daquilo que acontecerá no futuro, na segunda vinda de Cristo, então a palavra dos profetas a respeito da segunda vinda de Cristo, ela está confirmada. Ou seja, veja bem, o apóstolo Paulo, ele fez uma série de ensinos a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele certamente havia ensinado amplamente ali na região da Ásia Menor a respeito da esperança da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fez todo um trabalho de profecias quanto à segunda vinda de Cristo. Pedro agora está dizendo o seguinte: se nós temos uma evidência histórica de que a segunda vinda vai acontecer, então estão todas confirmadas as palavras dos profetas quanto à segunda vinda. Então, o que Pedro está agora querendo defender é a palavra dos profetas. Ela não é vinda de mitologias. A palavra dos profetas não é oriunda de mitologia. Ela é uma palavra sobre a segunda vinda, mas que possui evidência histórica. E a ordem do apóstolo Pedro aqui está no versículo 19, quando ele diz: fazeis bem em atendê-la. Fazeis bem em atender a palavra profética. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui, pessoal, com palavra profética? Simplesmente a palavra dos profetas, que envolve não apenas as predições a respeito do futuro. É muito importante que a gente saiba que profeta não é sinônimo de visionário, ou seja, de alguém que vê o futuro. O profeta, ele também realiza oráculos, ele também realiza ensinos, ele também realiza mandamentos morais, exortações para o povo. Então, quando Pedro fala na palavra profética, ele não apenas está se referindo àquilo que Paulo e os demais e os do Antigo Testamento falaram a respeito do futuro, mas também quanto à conduta no presente. Então vamos pegar aqui as cartas paulinas. É como se Pedro estivesse dizendo: vocês precisam atender às cartas paulinas. Vocês precisam atender às cartas aos Efésios,
a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses, as cartas a Timóteo, a tudo aquilo que Paulo deixou de escrito, de exortação e de profecias a vocês. Agora, por que nós precisamos atender a palavra profética? O apóstolo Pedro nos dá, então, 3 motivos pelos quais nós precisamos seguir a palavra profética. Então, aí vai uma dica boa, uma ideia boa para o seu sermão do próximo domingo. Se você ainda não sabe o que pregar, aqui vai, então, a dica do sermão do próximo domingo. Versículo 19, nós temos a ênfase aqui na iluminação que a palavra profética traz. Então, Pedro está dizendo que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, a palavra profética escrita no papel, porque ela nos ilumina, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ou seja, a palavra profética, ela é luz para o nosso caminho, quando o nosso caminho ele é escuro. Sem a palavra profética, o nosso caminho é tenebroso. Ou seja, pessoal, não existe isso de que o Espírito Santo nos ilumina para entender as Escrituras. Não é isso. Muita gente pensa que é assim, certo? Então eu já conversei com pessoas de linha mais pentecostal que afirmavam que não precisava de seminário porque o Espírito Santo explicava tudo. Não é o Espírito Santo quem nos ilumina para entender as Escrituras. O Espírito Santo ilumina o incrédulo para entender o Evangelho, isso sim. Mas uma vez que você já tem o Espírito Santo, então o que ocorre em relação às Escrituras? O Espírito Santo ilumina a nossa mente por meio das Escrituras. Então não é que o Espírito Santo ilumina para entender as Escrituras, e sim o Espírito Santo ilumina através do entendimento da Escritura. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais iluminado você é. Quanto menos você conhece as Escrituras, menos iluminado você é. Então Pedro está dizendo aqui que enquanto nós vivemos neste mundo, nós precisamos da palavra profética ou da palavra de Deus, da revelação de Deus por meio dos seus profetas, para iluminar o nosso caminho, até que a estrela da manhã nasça em nossos corações, ou seja, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Estrela d'alva é uma outra forma de se referir ao sol. Então é como se Pedro estivesse dizendo que a Bíblia, a revelação profética, ela funciona como uma lâmpada enquanto o sol não chega, enquanto não chega o dia. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, já não haverá mais a necessidade da revelação profética. Nós viveremos ou veremos a Cristo face a face. Um parênteses aqui, eu vejo que esse texto também serve de um bom paralelo para a compreensão do texto de 1 Coríntios 13 e a questão do perfeito, ok? Então aqui nós temos a mesma ideia, que nós vivemos em um período imperfeito, por isso nós precisamos da revelação de Deus, que é dada não apenas por meio dos dons, e como especialmente por meio da palavra profética das Sagradas Escrituras. Por isso que eu particularmente penso que uma vez que nós temos o Novo Testamento concluído, nós não temos mais a necessidade de dons que tragam novas revelações. Mas sabemos que as Escrituras, elas têm um valor não permanente, eles têm um valor temporário. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, quando vier o que é perfeito, então nós o veremos face a face.
nós teremos a revelação completa e então não será mais necessário essa revelação que ilumina o nosso caminho. Então, o primeiro motivo pelo qual nós precisamos atender a palavra profética é por conta da sua iluminação. Segundo motivo, no versículo 20, é também por conta da sua autoridade. Veja que o versículo 20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, o que é que Pedro está dizendo aqui? Que nenhuma profecia da Escritura, ela tem autoridade no homem. Não é algo que vem do pensamento ou da engenhosidade humana. Não é, então, a Escritura não é autorizada humanamente. A sua autoridade não é do homem. Então, por exemplo, quando você quer defender uma teoria econômica, então digamos que você quer defender a teoria do liberalismo econômico, a ideia de que o Estado não deve se intervir, deve intervir o mínimo possível na economia, no mercado. Então você, para isso, vai então ler as autoridades. Você vai ler, por exemplo, Adam Smith, você vai ler Hayek, você vai ler Mises. Então, ali você tem pessoas que têm autoridade, porque o que eles disseram é resultado da sua inteligência e da sua engenhosidade. A Escritura não é assim. A Escritura não é resultado da engenhosidade ou inteligência humana. Por isso, ela não possui autoridade humana. Ok? Então, a palavra profética, ela possui autoridade divina. E em terceiro lugar, versículo 21, nós precisamos atender a palavra profética, não apenas porque ela serve de iluminação ou por causa da sua autoridade, mas também por conta da sua inspiração. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Homens santos falaram da parte de Deus. Então eu quero enfatizar aqui essa expressão, da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que a profecia não foi dada por vontade humana. Então deixe-me explicar. O que Pedro não está dizendo é que no momento da escrita a vontade humana foi anulada. Isso não é o que Pedro está querendo dizer. Ele está falando aqui a respeito da origem. A palavra profética, ela tem origem na vontade de Deus. Tudo o que foi escrito, em última análise, foi o que Deus quis que tivesse sido escrito. Então, homens santos falaram da parte de Deus, ou seja, o que Deus quis que fosse escrito. Porém, isso não significa que não foi, a vontade humana não tenha sido utilizada, certo? E isso é o que está aí no versículo 21, dentro desse quadrado. A palavrinha aqui, traduzida por movido, ela era utilizada, por exemplo, para dizer o que o vento fazia com o barco. Então, Lucas usa essa palavrinha no livro de Atos para falar do vento movendo o barco que levava o apóstolo Paulo. Então, aqui a ideia é que o Espírito Santo moveu homens a escrever. Então, você tem aqui o que é chamado de teoria da inspiração. Mover barco é você mover um objeto inanimado. Mover homens é você mover pessoas que possuem suas vontades, seus intelectos, sua inteligência, sua personalidade.
Então o Espírito Santo moveu homens, moveu a vontade humana, moveu tudo isso para que o que fosse escrito fosse exatamente o que Deus queria que tivesse sido escrito, ok? Então, nós temos aqui a ideia de que a palavra de Deus, a Escritura, ela serve de luz para o nosso caminho, ela tem autoridade divina e ela é exatamente o que Deus quis que tivesse sido escrito. Ela é, portanto, um livro divino, ela é palavra do próprio Deus, ok? Então este é o segundo grande alicerce da vida cristã. A vida cristã ela tem dois alicerces. A obra que Deus fez na nossa salvação, nos dando então o seu Espírito, nos dando tudo aquilo que nós precisamos para desenvolver um caráter cristão até a chegada de Cristo. Deus nos elegeu, Deus nos deu a fé, Deus nos santificou, nos consagrou, nos regenerou por meio do seu Espírito, nos dando condições de desenvolver a nossa salvação, de desenvolver um caráter cristão. Mas Deus também nos deu a sua revelação. Deus nos deu uma revelação histórica daquilo que há de acontecer no futuro. Isso tanto aconteceu por meio da pessoa de Cristo, como também por meio da palavra profética. Então nós precisamos, para viver a nossa vida cristã, seguir aquilo que Deus já nos revelou. Seguir ou atender a palavra profética, atender o texto escrito no papel, a revelação escrita no papel. Ok? Então lembre-se disso. Isso é muito importante para a nossa vida cristã. A vida cristã, ela deve ser vivida com base nessas duas verdades. Na verdade que nós já fomos salvos por Deus e garantidos para o dia final. E na verdade que nós precisamos seguir a palavra de Deus. É a palavra de Deus o nosso manual de vida e de conduta. Ok? Isso é muito importante para o que Pedro vai dizer mais para frente a respeito dos falsos mestres. Então vamos encerrar a nossa aula aqui. Na próxima aula, então, a gente continua a partir aí do versículo 22. Então fiquem com Deus, até a próxima aula.